Gravação iniciada, presidente. Bom dia mais uma vez. É a segunda parte da manhã do dia... Esqueci de falar um dia, abrir a sessão na 6 de abril de 2021. A turma está com todos os conselheiros titulares presentes, né, com a colaboração do doutor Vigílio como suplente. E vamos retornar, então, a segunda parte da manhã desse dia, da reunião de abril, 6 de abril. E estamos julgando o processo de pessoa física da relatora do doutor Leonan. Passar agora o item 7. Passa a palavra, doutor Leonan, por favor. Obrigado, presidente. O item 7 do contribuinte João Manuel Mendes Geraldes, ele tem uma particularidade que a DRJ do Rio de Janeiro não conheceu da impugnação. Não conheceu da impugnação protocolada em 29 de 12 de 2010, e então adveio o recurso voluntário. E aí eu peço para ir direto à admissibilidade, presidente. E desde logo esclareço que não há abordagem de questões de ordem pública. Admissibilidade. O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal, inclusive estando adequada à representação processual, a despeito de que não cabe intimação ao advogado do contribuinte, súmula CAF número 110, e apresenta-se tempestivo o recurso voluntário, tendo respeitado o tríade legal. No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos. O recurso é cabível, com previsão do decreto 7235, há interesse recursável, se o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para recorrer, mas em contrafluxo existe fato impeditivo, mesmo extintivo, dos poderes de recorrer em relação à maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da decisão de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso, e o recurso deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior. Ora, a DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a extemporaneidade da impugnação. Neste contexto, o recurso voluntário, dentro de vários capítulos arguidos pelo contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação. Demais disso, considerando que o recurso voluntário é tempestivo e não existe qualquer matéria de ordem pública e não há qualquer decadência aqui também. O lançamento foi muito próximo ao fato gerador. Mérito. Logo conhecimento parcialmente do recurso, somente para apreciar a preliminar de tempestividade da impugnação. Após o exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do recurso, faz o Ministério analisar o capítulo do recurso voluntário que trata da intempestividade da impugnação, para apreciar tão somente a impugnação foi ou não tempestiva. Pois bem, as provas dos autos apontam que é para a correção do procedimento e da aplicação do direito efetuado pela DRJ. Haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em 8 de novembro de 2010, isto está a folha 162, enquanto a impugnação só veio a lume no dia 29 de 12 de 2010. Isso está a folha 166. Isto é, após encerrado o prazo para impugnar na forma do decreto 7235, não havendo dúvidas quanto à extemporaneidade da impugnação. Demais disso, tem a intimação postal, aplica-se a súmula CAF número 9, e a alegação de que não foi recebida para afastar a afirmação de que a intimação não foi recebida pessoalmente. Ante o exposto, conheça em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como voto. Tá. Não sei se alguém conferiu as datas aí. A única alegação que ele fez foi que não recebeu pessoalmente. Tem mais alguma alegação, não? Não, só isso, que não recebeu pessoalmente. Era um crédito fiscal. Súmula CAF número 9. Ok, senhores. Alguma questão a ser levantada? O Mário está conferindo as datas, Mário? Eu conferi já. Ele mesmo fala que chegou em suas mãos no dia 29 do 11. Ele não falou que ele não recebe, que foi recebido 29. Chegou em suas mãos. Né? Então, já, o tempo usado já é relatório, né? Uhum. Ok, isso é pronto para iniciar a votação, Mário, por favor. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Eu também acompanho.
Então ficou por unanimidade de votos, conhecer em parte os recursos, na parte conhecida, negar provimento. Se for item 7, item 8, por favor. Cuida-se de recurso voluntário. Item 8. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 7ª turma da DRJ do Rio, de janeiro, que por unidade de voto julgou improcedente o pedido deduzido da impugnação, cujo acordo estou assim emendado. Eu leio só trechos em destaques. Depósito bancário. A titularidade dos depósitos bancários pertence a pessoas indicadas nos dados cadastrais. E caracteriza a omissão de rendimentos, valores creditados em conta de depósito, quando o contribuinte regularmente timado não comprova mediante documentação abidônea a origem. O lançamento foi bem sumariado na DRJ, nesses termos. Trata de auto infração de folhas, conforme a descrição dos fatos, o enquadramento legal às folhas, o crédito tributário decorre de apuração de omissão de rendimentos realizados por depósito bancário original comprovado. O procedimento fiscal foi descrito no termo de verificação de folhas. Alegou que os créditos de depósitos refere-se a pagamento de clientes pela aquisição de cartões telefônicos e a empresa obtida junto à Telecenter, Leblon, cujos recursos tiveram como origem a indenização recebida por essa empresa. Foi aberto procedimento fiscal de diligência em face da Telecenter, Leblon Limitada, que, no entanto, se mostrou improfícuo, uma vez que a empresa não foi localizada no endereço eleito como domicílio tributário da pessoa jurídica constante da base de dados deste órgão, CNPJ. O interessado foi cientificado do resultado da diligência e alertado sobre o fato de não havia apresentado até aquele momento qualquer explicação para, conforme alegado, valores supostamente pertencentes à empresa estarem transitados na conta corrente da pessoa física do fiscalizado. Diante da inércia do contribuinte, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal, lançando como rendimentos omitidos, a título de valores listados constantes nas planilhas 12 a 21. O recorrente recorreu, impugnou nesses termos. O interessado apenas repete os esclarecimentos que já haviam oferecido à fiscalização, solicitando mais uma vez prorrogação de prazo para a juntada de documentos e informações complementares necessárias ao atendimento das intimações recebidas. Aduz que não houve presente caso de fiscalização, mas mera expedição de intimações para apresentação do extrato bancário. Não recebeu o termo de início de fiscalização e assim não pode dar explicações sobre o empréstimo concedido. O lançamento baseou-se unicamente no extrato bancário. Deve ser aplicada a súmula lá do TFR 182. Aduz que a fiscalização tinha plena convicção de que os recursos pertenciam a terceiros. O impugnante atuava por intermédio de procuração pública na defesa dos interesses da senhora Paula, sócia da empresa Telecenter Leblon Limitada, sendo esta franqueada da Telemar. Em razão da quebra contratual parte da Telemar, Telecenter Leblon obteve sentença judicial favorável que lhe conferiu direito à indenização superior a 800 mil. O objeto daquele depósito era possibilitar que transações comerciais, compra e venda de cartões telefônicos, nem existe mais isso, fossem realizadas por intermédio de prepostos. É isso. A DRJ negou as teses, conforme sintetizado, recurso voluntário reiterativo, é o que importa relatar, conheço, para eliminar nulidade. A pessoa que vai completar a nulidade, ela quebra de sigilo bancário e questiona o procedimento fiscal. Por todos conhecido que a quebra de sigilo fiscal foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, decisões reiteradas do CAF, desse colegiado, temas 225 do STF, estou na negação preliminar. A súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos também não se aplica ao caso por superveniência do artigo 42.9430. E o mandado de procedimento fiscal isto é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento, não sendo um elemento suficiente para determinadas nulidades. Então, sem prejuízo, não há nulidade, rejeita preliminar. Mérito. Quanto ao mérito, por ausência de provas, eu estou aplicando as súmulas, por ausência de provas, estou aplicando o entendimento da DRJ, mas faço referência também às súmulas CAF 26, 30, 32 e 38, que, ao meu ver, se coadunam à LIDE. Então, adotar as razões decididas da DRJ nesses termos. No presente caso, o impugnante alega que sua conta corrente teve, no período de janeiro a maio de 2005, movimentação atípica, decorrente da compra e venda de cartões telefônicos, atividade que desenvolveu em favor da empresa Telecenter Leblon, da qual era preposto. Defende assim erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que os créditos objeto de lançamento, segundo a alega, pertenciam à referida empresa. Ocorre que nenhuma documentação foi juntada aos autos com o intuito de demonstrar que os valores depositados na conta corrente sob análise e sob titular correspondem à movimentação da empresa. É basicamente isso, a ausência de prova, trata de alegações gerais não respondidas por prova. Então, com relação à crença patrimonial, o artigo 42.9430 possibilita a presunção, o lançamento por presunção. Adicionalmente, termo de verificação fiscal bem aponta todas as circunstâncias e o contribuinte não apresenta um cotejo analítico
qualquer, demonstrando as provas com quais pretendia confirmar os seus alegados. Por conseguinte, as genéricas de que a origem dos recursos é de terceira empresa não socorre recorrente, por inexistir provas efetivas que atestem o alegado. Era necessário comprovar a vinculação dos valores das origens diretamente à atividade empresária e não falha formável e idônea. É o que eu tenho nesse caso, sem razão recorrente nesse capítulo. Em resumo, conheço do recurso, rejeita a preliminar nulidade, no mérito nego-lhe provimento, mantendo a intervenção recorrida, sinteticamente nego provimento. É como voto. Doutor, por mais do mesmo, né? Alguma questão a ser levantada para os colegas? Então, Mário, como voto? Acompanhe o relator. Também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, também com relação a esse item, né? Foi o item 8, se eu não me engano. Ficou negado provimento. O item 9, agora novamente, doutor Leonardo, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Item 9. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da primeira turma da DRJ de Fortaleza, que por unidade de voto julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cuja acordo está cimentado de só os destaques. O artigo 42 da Lei 9430 autoriza a prestação legal de emissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não foi comprovada. O ônus da prova é do contribuinte. Essa foi a tese fixada. Quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário é lícito ao fisco e não há quebra de sigilo. O lançamento foi sintetizado desses termos. Foi levado a auto de infração decorrente de descrição dos fatos e enquadramento legal às folhas, o crédito tributário decorrente de infração de emissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário, que não logrou comprovar a origem de forma idônea. Por não ter havido comprovação da origem de nenhum dos depósitos bancários, a da intenção fiscal, foi lavrado auto de infração. É o que importa que continha do lançamento assim, de forma resumida. O contribuinte impugnou, alegando basicamente nulidade por violação do sigilo bancário e disse que o depósito bancário não configura fato gerador. A tese não foi acolhida pela DRJ. Na decisão a qual foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte, conforme sintetizado na ementa Lures, transcrita, que fixou as teses decididas. O recurso voluntário sujeito passivo reiterando da impugnação postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. É o que pode relatar recurso conhecido com isso. Observe que o recorrente pretende nulidade do lançamento. Diz que a prova é ilícita e que existe quebra de sigilo bancário. É por todos conhecido, esse colegiado, já votado várias vezes, que o tema 225 do STF entende que não há quebra de sigilo bancário nesse repasse da informação bancária para o sigilo fiscal. Não assiste razão recorrente nesse ponto. Com relação à súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, não se aplica aos lançamentos efetuados com base em presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em leis prevenientes, que é a 9430, artigo 42. Portanto, também não havendo nenhuma nulidade observada no procedimento, estou rejeitando a preliminar. Mérito. Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo. E, por não ter trazido nenhuma novidade com relação ao recurso, à impugnação e recurso voluntário, eu estou adotando as razões de decisão da DRJ e também estou aplicando a súmula CAF 26, 30 e 38. E, com relação às ações de decisão da DRJ com as quais o COVIST adota, eu faço uma breve leitura. A fiscalização obteve os extratos bancários por remessa do Ministério Público Federal e verificou movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados na declaração da justa anual. Intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os extratos bancários fornecidos no Ministério Público Federal, o senhor contribuinte não apresentou nenhuma justificativa para a origem dos depósitos bancários. Na impugnação, o senhor contribuinte argumenta, em essência, apenas 1. Exigência com base em provas ilícitas, quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. E 2. Depósito bancário não se caracteriza de fato gerador, como fato gerador do imposto de renda. A presunção do artigo 42.930 não tem sustentação legal por falta de nexo causal. O argumento de nulidade pelo fato da infração de omissão de rendimentos se apoiar em status bancários, provas ilícitas segundo o senhor contribuinte, esclarece que na preliminar afastou-se a nulidade, considerando que não houve o alegado argumento de quebra de sigilo bancário. Quanto ao argumento de que depósitos bancários não possam constituir por si só em fato gerador do imposto de renda, tem-se que, a partir de 97, a Lei 9430, no artigo 42, criou uma presunção de omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem. Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte. Veja-se adicionalmente que na fase de procedimento fiscal, igualmente não houve demonstração, conforme bem relatado na autuação folha 6 e 7. Por conseguinte, era necessário comprovar a origem dos valores, mas não faz de forma hábil e idônea. Nesse sentido, de forma resumida, rejeita pela nulidade, enumera nega provimento ao recurso, sinteticamente, ante o exposto, nega provimento. É como voto. Questões? Alguma dúvida? Tá, vamos fazer julgamento sempre nesse ritmo, se não tiver uma questão mais técnica ou que mereça aí uma pausa para ponderação maior dos conselheiros. Então, se ninguém tem uma questão, vamos passar a votação. Doutor Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho também. Também acompanho. Então, em relação ao item 9, ficou negado provimento. E agradeço ao doutor Leonan, né? A gente vai passar a relatoria do doutor Martim, mas continua um processo de pessoa física, se não me engano, a temática continua mesmo, né? Depósitos bancários, né, Martim? Então, meu bom dia, lhe passo a palavra aí. Se estiver pronto, pode passar na ativa e obrigado, Leonan, aí pela sua exposição. Então, próximo da pauta é o item 10, contribuinte Emir Kamel Abdul Haq. Então, se o presidente me permite resumir o caso, aqui é um lançamento por depósitos bancários. Eu fiz alguns grifos na minha versão aqui não está em amarelo, e que eu vou, na hora de fazer a leitura do voto, eu consegui fazer uma versão que foi para o servidor aí do pasta T. Então, se me permite, então, direto para o voto, o recurso é tempestivo, então eu conheço do mesmo. Em relação ao depósito bancário de rendimentos, eu explico que a exigência fiscal decorre de previsão legal, conforme o artigo 42.9430, transcrevo os dispositivos, eu faço aquela análise de que é necessário individualizar, comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando se já foi prestado tributação, se são rendimentos isentos, são tributáveis, ainda pode ser o caso de sujeito a uma tributação específica, pode ser uma doação, pode ser, inclusive, ter um outro imposto envolvido. E então, cabe ao contribuinte fazer essa prova de forma individualizada. Então, nesse caso aqui, o contribuinte se insurge, então, contra a presunção, né, de receita, que, na verdade, aqui se trata de uma presunção juristante, que admite prova contrária, cabendo ao contribuinte a sua produção. Também eu vou transcrever a súmula foi 26, onde fala que a presunção estabelecida no artigo 42 da 9430 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Então, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte. A prova não cabendo meros indícios ou somente alegações. Eu vou transcrever o relatório da RJ em parte, relacionado à matéria de fato, que a RJ foi demonstrando por que os comprovantes dele não seriam suficientes para comprovar o alegado. Eu fiz alguns grifos aqui, então, no terceiro parágrafo ali, no que tange a matéria de fato, mas basicamente em relação à justificativa, ele não aceita a prestação referente ao valor de R$ 41.052 de 5 de abril de 2006, e o impugnante consigne a autoridade fiscal não aceitou porque a origem desse crédito provém de uma nota fiscal de valor líquido de R$ 66.627,15, muito superior ao crédito, argumentando que injustificável seria se o valor fosse inferior ao creditado. Entretanto, está correta a avaliação da autoridade vencedora, já vez que deve haver correspondência entre data e valor, em vista da prestação de serviço, da emissão da respectiva nota geral, regra geral, pagamento efetuado em uma parcela. Se não houver ressalva nesse sentido, por meio de uma nota determinada de quitação, cheque, depósito em conta. Assim, no caso concreto, em vista da peculiaridade da sua alegada, deveria o contribuinte explicar e comprovar o motivo pelo qual o pagamento não teria correspondido ao valor líquido faturado, o que, de forma, teria sido pago a diferença não computada no depósito. Como o contribuinte se limitou a apresentar argumentos sem apresentar provas correspondentes, não há lhe como dar razão. Já prosseguindo para um outro ponto, na mesma sequência. Alega ainda o interessado que diversos depósitos em dinheiro de valores iguais ou inferiores a R$ 1.000 destinados a cobrir saldos
devedores das contas bancárias e que, em grande parte, foram retirados de um banco para cobrir o saldo devedor de outro. Não obstante a anexação dos documentos, o contribuinte não se preocupou em associar os documentos a cada um dos créditos constatados. Então, em relação a pequenos depósitos, né, que ele diz que sacava dinheiro de um banco para outro, ele não traz prova nenhuma, ele só traz alegações, acompanhadas de prova. Então, tem que ser de forma individualizada, né? Indo para o tópico, o requerente afirma que foram considerados valores em duplicidade, a exemplo dos valores de aplicações financeiras efetuados no Banco do Brasil S.A. de R$ 70.263,50 e transferências financeiras dessa conta para a conta corrente do recorrente, registra a anexação de documento que comprova a aplicação. O extrato do Banco do Brasil juntado aos autos, 394 e 396, demonstra a aplicação do valor de R$ 70 mil em 26 de 10 de 2007, o resgate no importe de 40 mil em 8 de 11 de 2007, e o saldo em 30 de novembro de 30.233,55. De fato, o contribuinte aplicou quase a totalidade do valor recebido em outubro de 2007, no montante de R$ 30.263,50, e resultou parte dele em 8 de novembro. Entretanto, não houve alegada duplicidade, visto que somente foi computado no lançamento o valor de R$ 70.263 em 2007. A depósito online diz que não foi identificado qualquer outro valor computado em duplicidade. Depois o contribuinte faz uma alegação relacionada a um carro, que ele até de uma certa prova, ele comprova uma origem, né, do carro, só que o carro não era dele, ele não traz a prova que é da propriedade do carro. Então, apesar de ele conseguir dizer, tem aqui, eu vendi um carro e entrou esse dinheiro na minha conta, mas o carro não era dele, o DUT não foi apresentado o DUT, não foi apresentado diversas outras alegações. Então, eu entendo, assim como a DRJ, que não assiste razão ao contribuinte em relação ao argumento da venda desse veículo Peugeot 307, por ele não trazer provas que demonstrariam a sua própria propriedade do carro. Indo mais para baixo, os documentos apresentados pelo contribuinte, acostados aos autos folhas 383 e 391, de transferência entre contas e valores considerados como emissão de rendimentos provenientes de conta corrente mantida pelo contribuinte no banco HSBC. Os documentos apenas como depositante, BCO 399, agência tal, conta tal. Ou seja, a conta do contribuinte mantida no banco HSBC, objeto de seleção e como destinatário contas outras, cujo titular não está identificado nos autos. Entretanto, análise dos extratos permite concluir que o depositante explicitado no documento refere-se ao creditado, já visto que nas datas específicas somente existem depósitos não tendo sido elencados. Ele tem as folhas, ou seja, o contribuinte demonstrou de onde saíram os valores depositados em suas contas. Porém, para comparar os valores relativos ao depósito bancário, não é suficiente identificar o número da conta de provém os valores creditados, quando a gente deve também comprovar sua natureza, explicitando o motivo pela qual recebeu as importantes, né, que vem a questão da origem, né, que tem que comprovar por que recebeu, se a origem já foi tributada, se não foi. Bom, então, pelas razões, eu entendo que não foi feita análise digitalizada, depósito por depósito, nenhum dos depósitos que originaram o lançamento, e a prova seria do contribuinte, então, com base no artigo 373 CPC, a 36.984, o ônus da prova recaía a ele, e ele não o fazendo, deve ser mantido o lançamento na forma que foi feito com a autoridade lançadora. É disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Martim, eu fiquei com uma duvidazinha em relação a essa parte final aqui, né, que diz assim que o contribuinte diz que teve transferência, e aí eles dizem que teve transferência, mas não foi a DRJ, né, que você tomou. Não entendi muito bem. A análise de extratos permite concluir que o depositante refere-se ao creditado, haja visto que nas datas especificadas somente esses depósitos montantes elencados. Ele demonstrou de onde saíram os valores depositados. Mas, assim, ele teria comprovado de que contas teriam vindo, né, esses valores. Mas são contas dele mesmo? Origem. Não seria. Eu estou preocupado se essa duplicidade, entende o que eu quero dizer? Tipo assim, tudo bem, se a transferência entre as contas, tem que estar, lógico, um depósito tem que estar tributado, mas assim, quer dizer, um depósito não justificado tem que ser tributado, mas assim, lógico, o original, a mera transferência não é tributada, mas a original tem que, quer dizer, não pode também o crédito inicial numa conta ser tributado, depois a transferência ser tributada de novo, isso que não é, entendeu?
por isso não ficou muito claro o que a DRJ está fazendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no... E a preocupação? Em um deles, foi 521, deixa eu ver só o que vai... Você recebe um crédito numa conta, a DRJ aí depois transfere para outra. Aí tudo bem, a DRJ pode não aceitar o primeiro crédito na primeira conta porque não foi justificada a origem, mas na segunda conta ele tem que aceitar, porque bem ou mal foi, quer dizer, é de uma transferência, senão você vai estar tributando 2 vezes o mesmo valor, né? Eu não sei se é isso que aconteceu aqui também, também está um pouco obscura aqui a redação da DRJ, mas eu não estou conseguindo entender muito bem. Não sei se os colegas estão com uma percepção diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui, Ivan, só um minuto. Acho que é rápido, só entender o que aconteceu aqui. Que é mais uma dúvida mesmo do que... Mas pela redação da DRJ que está meio estranha. Vou ver aqui, o que a DRJ está dizendo é que nos extratos ali aparece de que conta corrente teria saído, né, os valores. Mas não é dele, essa conta corrente. Seria dele, né? Acho que essa ligação ele não faz. Mas não é identificado nem de que conta que é. Olhando os documentos aqui que é citado, de folhas 521 e 526, que a DRJ cita ali, eu não consigo entender como isso provaria que a conta seria dele, né? Sim, 521 lá. Falando aqui. Tanta gente, não vou demorar muito não, mas assim, tem qualquer coisa, peço vista de mesa aqui. Só ver aqui. Você está botando o número de processo, né? É o DRJ que botou. Eu considerei que era pelo que eu estou vendo, é o número do processo, porque o processo não tem tanta página. Vai ser o número físico. O depositante explicitando. É o número do processo, a princípio. Não está dizendo qual é o valor, né? Assim, seja pelos vistos. Tem também documento 383 a 391. Deixa eu ver aqui. É que é estranho, a impressão que dá é que a fiscalização não fiscalizou outras contas correntes do contribuinte, porque está escrito aqui no DRJ, porque ó, documentos das folhas 383 apresenta como depositante a conta que foi objeto de fiscalização. Na verdade, os documentos folha 383 e 391 seriam, eu entendi, cheques que foram seria cheques a princípio, né? O que tem em cheque? Cheques que o contribuinte emitiu, ou seja, as saídas de dinheiro da conta dele. Né? Se for ver a folha 383, é isso que a DRJ diz também em relação a esses documentos aqui, ó. Porque o depositante sempre seriam saídas, nem interessa ali, a DRJ fala isso também ali no documentos como depositante tal, ou seja, a conta do contribuinte mantida no HSBC e objeto de fiscalização, e como destinatário outras contas cujo titular não está identificado nos autos.
ele pegou, acho que um histórico para onde foi parar os cheques dele, né? E pegou lá um histórico de cada cheque, para que conta que foi parar esse dinheiro. Só que isso não interfere, né, no... Importa que entra na conta dele, não que sai, né? Daí o tópico seguinte é, entretanto, análise dos extratos onde um clipe depositante explicitado no documento refere-se ao creditado, justo na data especificada, somente existem depósitos montantes ali linkados. Ou seja, o contribuinte demonstrou de onde saíram os valores depositados em suas contas. Ele comprovou saídas, em vez de comprovar origem, né? Tá. Que não tá no perdido aqui, né? Tô comprovando quando eu não Tá, não entendi aqui, que foi a redação que eu confundi um pouquinho. Depois, tá. Ok, isso é aceito, Martim. Esclarecido. Se alguém tem dúvida aí, nós começa a votação. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho. Também estou de acordo. Também acompanho. Com o relator. Também acompanho. Também voto com o relator. Então ficou item 10, negar provimento, item 11, por favor, Martim. Só um instantinho que o item 11, eu vou ter uma planilha Excel que deixa eu salvar também aqui. Que eu vou referir ela, acabei não salvando o servidor ainda, vou passar aqui. Terminar 1 minuto. Aí se alguém puder compartilhar talvez com a Ludmilla e com o Mário por WhatsApp, porque eu não estou com a versão web ligada. Só um instantinho. Ainda não, só um instantinho que está bem lento aqui para entrar na... Ainda entrei no ano errado aqui, 2021. Tá salvando, daqui a pouquinho salvou. Uma planilha Excel. Como eu fazer referência a ela, não no voto, mas para vocês entenderem, né? Porque eu fiz umas contas ali, né? Então, indo pro voto do item 11. Horácio Alípio Ferreira Filho. Então, neste caso, a DRJ entendeu pela improcedência do recurso, o contribuinte ele recorre reiterando suas alegações. Quanto ao depósito bancário, origem, omissão de rendimentos, eu faço a explanação da legislação aplicável, né, repetindo, né, tem que ser explicado o depósito por depósito, de maneira individualizada, caso a caso. Cito o artigo 42, cito a súmula CARF 26. E aí, para a matéria de fato, me reporta muito a DRJ de origem, mas aqui é bem breve. A DRJ de origem, ela aprecia que a matéria de fato são bem curtas das alegações do contribuinte. O contribuinte, ele apresenta a planilha, terceiro parágrafo da DRJ, a planilha apresentada pela impugnação detalha cada depósito considerado pendente de comprovação da autoridade fiscal, origem dos recursos correspondentes. A planilha foi instruída com depósitos enviados por instituições financeiras, incluindo microfilmagem de cheques, a quais permitiria identificar o depositante dos recursos. Quando pertinente, ainda foram relacionadas pelo impugnante as notas fiscais e serviços devidamente vinculados aos créditos indicados. A análise dos referidos documentos demonstra que as alegações contribuintes são coerentes, em geral, enquanto devidamente respondadas, salvo que apenas no que se refere aos 65 a 653 juntados ao processo em 20 de julho de 2009 deixaram de ser apresentados os documentos bancários correspondentes. A falta não prejudica a exposição política, que será caracterizado a seguir. Conforme se fala no relatório da sede de voto, análise de elementos carreados permite o agrupamento de origens atribuídos aos recursos em 5 categorias: depósito em dinheiro, sem origem comprovada, depósito de despesas correntes, depósito de ofício identificado, transferência da pessoa jurídica Horácio Alípio e receita da pessoa jurídica Horácio Alípio, acompanhada de nota fiscal. No que se refere às duas primeiras categorias, trata-se, na verdade, de crédito pegando valor, cuja origem não resta comprovada. Deve-se aplicar, prosseguimento, a presunção do artigo 42 do 9430. Por sua vez, melhora a sorte no assiste ao depósito de pessoa física. O fato de ter sido identificado o depositante não tem como visto o condão de afastar a hipótese de incidência do imposto.
não sendo apresentada comprovação ou qualquer alegação de que tais créditos seriam isentos ou que teriam sido previamente submetidos à tributação, há que se aplicar o parágrafo 2º do artigo 42 do 9430. Então, aqui o contribuinte ele tem diversos depósitos, ele faz uma mistura entre que a pessoa física e jurídica, né, e recebe muitos valores que ele não comprova que já tributou isso na pessoa jurídica, que seria setor de lucros, por exemplo, ou qualquer algo nesse sentido. Ele simplesmente tenta identificar quem são os depositantes, o que não se presta para fim de afastar o lançamento em questão, conforme está exposto aqui no voto de forma mais detalhada. Mas o contribuinte, então, ele vai alegar que teria uma isenção, né, por ter tido, seria uma distribuição de lucro, né. E aí a DRJ ela vai explicar, eu vou só resumir aqui para vocês de forma resumida mesmo, não lendo, que o contribuinte ele teve um lucro, a empresa dele sujeito lucro presumido, e ela teria tido um lucro presumido de R$ 122.190 naquele ano calendário. Então, além disso, ela só poderia distribuir, né, de 16 a 32% do seu faturamento, que é a modalidade que poderia ser, dependendo do caso. E o contribuinte não faz prova de qual foi o lucro que foi distribuído, se teve uma contabilidade que permitiu distribuir um valor superior. Então, e o valor apurado pela legislação é muito superior aos 122 mil. Circulou na conta do contribuinte, se não me engano, R$750 mil. E aqui, só de depósito de origem não comprovada, foi um total de 244 mil. Né? Então, o contribuinte ele não faz nem a prova que o quanto que se poderia ter sido considerado como isento no tributável, que apresenta a contabilidade da empresa, documentos contábeis, né, que poderiam te demonstrar qual seria, o que seria aqui que você recebeu dessa pessoa jurídica, né, qual é o depósito que seria isento. Ele não faz essa análise individualizada, depósito por depósito, de modo ele só diz genericamente, o que eu recebi da pessoa jurídica. Então, a DRJ só faz um detalhamento que seria muito pouco o valor que ele teria a título de distribuição de lucros e que não representariam, e além disso não está detalhado qual é o depósito em questão, que seria a distribuição de lucros em questão. Né? Quanto ao terceiro tópico, que é esse que tem a planilha do Excel, é em relação à súmula CARF 61. Nesse caso, eu achei até que poderia ser caso de aplicação da súmula no sentido favorável ao contribuinte. Aí eu me deu o trabalho de fazer todo o levantamento em Excel, né? Como eventualmente surgiu essa questão do Ludmilla uma vez, numa outra sessão, né? E daí eu disse, dessa vez eu vou botar fazer direitinho e vou mostrar para o pessoal como é que eu entendo que deve ser feito, que é o entendimento que o princípio é o da súmula, né? Então aqui, se você abrir no Excel, eu conferi caso a caso, aqui tem todos os depósitos que deram origem ao lançamento, né, que seriam os casos que dão um valor de R$244 mil. Daí eu identifiquei em cor vermelha quais seriam os únicos depósitos superiores a 12 mil. São somente 5. Esses 5 somados fecham R$89.570. Então, a diferença entre 244 e 89 ainda sobra 154 mil. Então, os depósitos de origem não comprovada, que são iguais ou inferiores a 12 mil reais, o somatório deles superfaz R$154.745,26. Portanto, sendo esse valor inferior a 80 mil, eu entendo que a súmula aqui é aplicada, mas de forma desfavorável ao contribuinte, porque eles devem ser mantidos no lançamento. A própria DRJ tinha considerado, não tem como aplicar a súmula porque movimentou na conta do contribuinte 750 mil. Não é o raciocínio correto. O raciocínio correto seria, se deu 154, desse 79, seria possível afastar os pequenos depósitos. Então, nesse caso aqui, não é possível afastar os pequenos depósitos, e eu disposto o voto por negar o provimento ao recurso. Ok, estou entendendo, né? O machista é contra a inversa na prática, né? Sim.
tirou os mais elevados e o que sobrou era superior ainda a 80 mil, então ficou caracterizado aí que não. Só acho interessante você colocar aí, porque eu acho que não tem isso na adesão da DJ, que eu vi que não tem, também não foi que eles ficaram mais em cima da compatibilidade da GPJ com as receitas dele. Colocar isso aqui também não apresentou contabilidade, não apresentou nada, né? Ele tinha que comprovar qual depósito seria isento, ele não apresenta de forma individualizada. Se tivesse dito, eu tenho tal depósito que é isento, porque eu entendo, né, eu acho que até tem corrente no CARF diferente, digamos lá que alguém põe 50 mil de lucros distribuídos, aí tem um monte de depósito na conta dele. Tá, mas onde é que está os 50 mil da tua pessoa jurídica que é isento? Está em qual desse depósito? Ele tem que identificar, se ele não identificar, até sei que tem gente que entenderia, não, se ele declarou 50 mil, vamos considerar que aquela renda de 50 mil tem que ser afastada. Mas eu não consigo afastar isso sem saber de quais depósitos seriam, né? Sim. Muito ok. Alguém tem uma questão? Claro, né? Exemplo didático para os colegas. Mário, quando estiver pronto. Ok, você estava olhando a planilha aqui, no final ele está considerando, mesmo considerando as duas contas, né? O depósito bancário agora foi 80 mil no curso somatório. A minha dúvida é se separa por conta, entendeu? Porque a conta 2, né? Ela está inferior a 80, assim, é tranquilo? Né? É por no calendário, não é por conta, né? Tá, é no calendário. É mesmo no calendário as duas contas. Inclusive são do mesmo banco até. Até porque a norma 1430 não separa por conta, né? Ela separa. Ela não faz essa distinção, né? Ok. E essa questão aí, eu tinha analisado já esses casos de rendimento tributável, né? O que tem sido admitido é só o tributado, né? O abatimento declarado tributado. O não tributado é bem questionável. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Parabenizo pelo Excel, que vou copiar doravante. Ficou muito bom. Também acompanho o relator. Acompanho também o relator. Parabéns pela diligência. Com o relator. Também com o relator. Então ficou negado pelo provimento por unanimidade. Tem 11 e tem 12 ainda, doutor Martim, por favor. Item 12, contribuinte Roseli Maria Fagundes Dias Alves. Também depósitos bancários, porém aqui também tem um ganho de capital. Fazia tempo que eu não via, pelo menos eu como relator, né, a questão da decadência no ganho de capital, porque o ano que poderia ter decadência é o ano que só tem ganho de capital. Então, eu dei uma olhada na jurisprudência do CARF a respeito, né, para fazer o voto, nem lembro, acho que nem tinha voto a respeito dessa matéria. E, então, assim, em regra, no ganho de capital não há que se falar em ocorrência do pagamento antecipado, pois sua tributação se dá em separado, não integrando o ajuste anual, sendo que os pagamentos que podem ser computados no ajuste anual não se aproveitam para fazer a regra da decadência do artigo 150, parágrafo 4 CTN. Eu não sei se a colega Sônia não tem entendimento diferente lá da RJ, mas pelo entendimento aqui do CARF, né, o que eu vi que está prevalecendo seria esse. O contribuinte naquele ano calendário, ele tem lá a declaração do imposto de renda dele, tem lá, digamos, R$2.000 para pagar, tem lá quantas cotas fica, não está os comprovantes de pagamento, mas ele declarou um débito, não é o débito do ganho de capital, ele não declara em anexo à declaração bem antiga, né? Então não é o formulário de hoje. Anexo à declaração, ganho de capital, não tem um xizinho marcado ali, então ele não declara o ganho de capital nenhum, mas ele tem imposto de renda declarado, possivelmente pago, porque ele parcelou em 8 cotas, né? Pela jurisprudência que eu vi do CARF, IR é uma coisa, sujeito a ajuste anual, como o ganho de capital não é sujeito ao ajuste anual, né? Ele não entraria. No entanto, isso seria uma regra, porque se ele tivesse declarado o ganho de capital e tivesse recolhido alguma coisa, aí sim poderia se falar em pagamento antecipado no ganho de capital. No
caso aqui, como ele nem declarou ganho de capital, ele não tem nenhum recolhimento de IR sobre ganho de capital. Então, em razão disso, não se aplica o 150, parágrafo 4º, e sim o 731. E pelo 731 do CTN, do caso, como as alienações ocorreram em 31 de maio de 2002 e 31 de outubro de 2002, seria extinto pela decadência em 1º de janeiro de 2008. No entanto, o lançamento foi em 11 de dezembro de 2007. Então, 20 dias antes. Então, não teria decaído. Já quem considerar que pode ser o 150, parágrafo 4, a decadência do ganho de capital seria mensal, né? E em razão disso teria decadência, mas não é a corrente que eu me filio por entender que não há aqui a antecipação de pagamento do ganho de capital em questão. Então, rejeita a preliminar de decadência. Depósito bancário, emissão de rendimentos, após transcrever a legislação aplicável, o que é necessário fazer, que é analisar depósito por depósito, dizer que a presunção a comprovação do consumo não é necessária, conforme isso no CAP 26. Eu vou, tem 5 parágrafos aqui da DRJ que eu estou transcrevendo, que analisa a matéria de fato de alguns recibos, que eu achei oportuno transcrever. Para efeito da comprovação, é necessário que cada valor depositado acreditado na conta corrente do saldo, Itaú, de titularidade conjunta, interessado com sua cônjuge, no calendário estágio, tivesse origem de recurso indevidamente justificado e comprovado, mediante a prestação de documento hábil e idôneo. Para este fim, somente a prestação de declaração da interessada, bem assim é juntado o cartão CNPJ empresa e Revisa Comércio, confecções, e do respectivo instrumento particular de alteração do contrato social, alteração contratual do anúncio de endereço, alteração contratual, são insuficientes para comprovar que os depósitos creditados efetuados na conta corrente são recursos presentes à pessoa jurídica, do qual é impugnante a sócia. Segundo o princípio da entidade, o patrimônio de uma entidade não se confunde com os seus sócios proprietários, mas a adoção de princípios contábeis obrigatórios para fins comerciais como para fins fiscais. Em princípio, objetivando evitar a confusão patrimonial, se desoriundos da atividade econômica da EREBISA, não deveria estar presente na conta corrente do interessado sobre a empresa. Entretanto, transforma da conta corrente da pessoa física sócia, conforme a lei, compete ao interessado a provar tanto a natureza quanto a origem dos depósitos créditos efetuados na conta corrente Itaú, no calendário 2013 e 2004, constante a relação dos depósitos bancários anexa ao termo de início de fiscalização, ciência nessa mesma data, mediante a prestação de livros, documentos, tanto fiscais como contábeis, hábeis e idôneos, da empresa Revisa, bem como cópia frente a diversos cheques microfirmados comprovantes de transferência eletrônica de depósito de dinheiro, o que não ocorreu. No caso, em exame, logrou fazer a prova de suas alegações, sobre a qual não merece reforma de ação recorrida, carecendo de razão recorrente. Então, é necessário fazer a comprovação de forma depósito por depósito, de forma individualizada, que não ocorreu. Então, eu entendo que não foi feita prova do alegado. E, por tais razões, eu voto por negar provimento ao recurso. Essa é uma coisa que, Martins, você votou aqui no caso concreto, verifica-se que houve pagamento parcial, então inaplicável à regra. Não houve, né? Não houve. Deixa eu arrumar então, peraí. Tá. E não pagou nada, ele não pagou nada, não houve, exatamente o modelo, não houve pagamento do imposto. Tá tudo bem, a contagem é essa mesmo. Primeiro, o seguinte, alguém tem uma dúvida em relação a esse ponto? Bem, eu vou passar aí a emenda, também está corrigida lá, como é que está a emenda? Decadência, tributo de lançamento por homologação e inocorrência. Na história em decadência, nos autos que o contribuinte toma ciência. Tá certo. Eu só não estou fazendo nenhum destaque que é decadência de ganho de capital, né? Isso é necessário. Eu acho que seria interessante, tá? Porque... Então, assim, concordo. Eu vou pegar o querido Luiz Eduardo, né, que diz em regra, a parte negrita do meu voto, eu transcrevo uma ementa aqui do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, né, que é o presidente da ciência. Isso, foi, né? Acho que é interessante porque, para sair da regra, né? E até para quem for pesquisar também, né? Saber qual é a jurisprudência da turma. Então tá, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, Mário,
Eu não fiquei na dúvida aqui, conta conjunta, porque no relatório aqui não está muito claro, né? Foi intimado, né, Direitinho? Não há alegação, né, de nulidade por falta de intimação, né, então eu não entrei de ofício nessa matéria, né. Ok, não tem nenhum tipo de alegação quanto à questão da conta conjunta, né, como é que foi trabalhado, porque na verdade foram autuados os dois, né, pelo que ela fala, foram autuados os dois. Em recurso eles não alegam nada, né, então... Ok. E essa questão do ganho de capital, eu já tive os 2 votos aí, que é bem tranquilo. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Eu não teria problema de até arguir, analisar de ofício essa questão, mas parece que também não há nenhuma comprovação mais robusta dessa alegação, certo, Martim? Além de não alegarem, né, a conta era conjunta, mas não está nos autos, né, eu acho que se foi intimado, o Mário que disse que o marido também teria sido, né, então se a princípio fizeram o lançamento para os dois, né. Uma das alegações dele fala que tentou autuar os dois pelo princípio da impessoalidade. Não, se autuou os dois... Então não teve intimação por... Eu acompanho. Eu também acompanho. Eu caí. Acompanho. Também vou acompanhar. Então ficou 12, ficou negar provimento ao recurso. Aí o 13 ainda é Martim? Não, 13 acho que é o Mário, né, Martim? Mário. Isso, 13 sou eu. Com a palavra. Obrigado, Martim. Obrigado, presidente. Bom dia novamente a todos. Item 13, contribuinte Sebastião Luiz Machado de Souza. Também o lançamento do imposto da pessoa física. Nos calendários exercício 2006, 7 e 8. E são 4 infrações que foram apuradas no auto. Omissão de rendimento da atividade rural, compensação indevida de prejuízo da atividade rural, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, contas pessoais e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, uma conta conjunta, onde foram intimados os dois. Foi apresentada impugnação, onde alega em síntese autuado que os créditos efetuados em sua conta corrente espelham sua atividade rural, empréstimos bancários e mútuo verbal celebrado com amigos da pequena cidade onde sempre residiu. Portanto, afirma os créditos efetuados em sua conta não poderiam ser considerados como receita, pois todo o resultado foi fruto da atividade rural e empréstimo com particulares, mútuo feito na confiança, sem contratos, tudo baseado na honra e dignidade. Os valores oferidos não constituem receitas, não só porque não se incluem no âmbito do faturamento, mas também porque representam meros ingressos temporários em seu patrimônio sem acréscimo dos ativos ou decréscimos passivos. Também alega que a fiscalização não poderia lançar o imposto com base apenas em extratos de depósitos bancários, tendo em vista que esse não configura a base imponível tributária. Cita o Decreto-Lei 2471 e a súmula 82, extinto TRF. Também contesta o pessoal de multa 75%, que eles chamam de multa qualificada. A impugnação foi julgada improcedente. O autuado apresentou recurso voluntário, onde ratifica os argumentos trazidos na peça impugnatória. Eu destaco aqui: a movimentação bancária não espelharia sua evolução patrimonial, ao contrário, ao final do cada exercício teria evidenciado saldo negativo. E eu reproduzo aqui a parte da defesa, eu destaquei somente que todo o resultado foi fruto da atividade rural e empréstimo com particulares, mútuo feito na confiança, sem contratos, tudo é baseado na honra e dignidade do subscritor, que desde então tem sido alixado de suas atividades por conta do confisco e medidas exacerbadas do recorrido. É o relatório, presidente, a questão da multa que eles chamam de qualificada, que na verdade é a multa de 75%. O recurso é tempestível, mas provou e a possibilidade do lançamento baseado em omissão de rendimentos, caracterizado de depósitos bancários com origem não comprovada. Eu estou deixando claro aqui que nós não temos competência para avaliar essa questão da ilegalidade, citando a súmula CARF número 2. Também
destacando que as decisões que ele traz aos autos, tanto dos alívios judiciais, não são vinculantes. E na questão da inconstitucionalidade, Olha, caiu. Sempre assim, sempre cai na hora que a gente está relatando. Né? Eu sei que tem esse programa aqui. Foi o depósito em si, mas a omissão de rendimentos é apresentada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esse utilizado unicamente como instrumento de arbitramento. E cito exatamente dessa possibilidade. Não sendo comprovado o nível de recurso, tem a autoridade fiscal o poder. Ainda nesse rol deve ser esclarecido que o auto de infração se registrou todas as formalidades, né, e eu afasto as nulidades apontadas. A questão dos empréstimos. Foi alegado que parte da nulidade não verificada é decorrer de empréstimos à vida de pessoas físicas. Ocorre que não foi apresentada qualquer evidência, principalmente documentação comprobatória de eventuais operações de multa realizadas pelo autuado, limitando-se a meras alegações. A informalidade dos negócios e traspasso não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Era devido ao autuado municiar sua defesa. Tá picando muito. Você está falando, Rony? Eu tô. Tá picando um pouco, tá, o Mário, mas eu acho que não tem prejuízo. Eu não sei se é para mim só, mas está picando muito. Eu não consegui entender. Não, está picando, na verdade, eu acho que somos nós que estamos ouvindo você picar. Agora está voltando. Eu falei assim, mas você pode continuar narrando, tá? Olha só, deu uma congelada na tua imagem. A gente está ouvindo. Presidente, eu não entendi. Eu estou colocando alguma coisa? Não, sim, só te falar. Eu estou ouvindo todos e você está mais entrecortado. Eu acho que está todo mundo nessa situação, né? Mas não tem problema, porque a gente está acompanhando o voto aqui Vocês estão ouvindo? A gente está ouvindo o voto disponibilizado pela internet, então não está tendo prejuízo para o julgamento. Eu acho que pode prosseguir, tá, Mário? Pode prosseguir na leitura. Agora, se subiu de vez, não tem jeito. Está com delay, está te escutando depois do que você fala, né? Pois é. Ok. Uhum. Pode ser? Está com delay. Tá. Então isso não está sendo muito audível, não. Está picando muito. Acho que a qualidade caiu para todo mundo, né? Ludmila está descongelada também. Eu congelei para você? Agora ficou escura, mas estou te ouvindo. Mas a gente está lhe ouvindo bem. Se você falar o seu voto, a gente vai conseguir lhe ouvir. Só isso o problema, eu acho. Eu escuto bem. Muito bem, Mário. Não, parece que o presidente estava falando e eu não estava conseguindo entender. Eu estava falando que a gente está. Eu estava falando justamente que a gente está acompanhando o teu voto até pela leitura aqui da minuta. Então você pode prosseguir que não tem problema. Tá? Obrigado, presidente. Então era devido ao autuado municiar sua defesa com os elementos de prova que entender suportar os fatos por alegados. Anos do qual não se desincumbiu. Atividade rural. Manifesta um recorrente de resignação contra a glosa integral dos prejuízos da atividade rural por ele declarados. E o arbitramento do resultado dessa atividade é a razão de 20% da receita bruta declarada realizada pela autoridade lançadora. Assim, fundamental a autoridade julgadora de piso, estou reproduzindo uma parte aqui, a norma tributária simplesmente declara quanto à imprescindibilidade da escrituração do livro caixa, a qual abrangerá as receitas, as despesas de custeios, investimentos e demais valores que entrega a atividade. A possibilidade do arbitramento dá-se na hipótese de ausência de representação do livro caixa. Conforme demonstrado, a não apresentação pelo autor do livro caixa e dos documentos que lhe dariam suporte acarretou o arbitramento da base de cálculo, assim como a glosa do prejuízo declarado na declaração do imposto do ano calendário, justamente pela falta de comprovação. Decorre assim a glosa da falta de elementos que pudesse comprovar os gastos declarados, havendo expressa previsão normativa para tal, assim como para o procedimento de arbitramento. Em uma fase processual, o autor apresentou o livro caixa e a documentação comprobatória dos gastos. Dessa forma, os arbitramentos e a glosa
decorrer despreza da disposição legal, devendo ser considerados improcedentes os argumentos pedidos pelo autuado tendente a afastar tal procedimento. A multa aplicada no pessoal de 75%, só destaco aqui, acontece recorrente, que não é uma multa qualificada, na verdade, né? E foi lavrado com base na própria lei, né, no artigo 44, XP 430, e, portanto, não compete ao legislativo o processo sobre a legalidade e inconstitucionalidade das normas regulamentares. Cito a súmula CARF número 2. Não se trata de multa qualificada, e, portanto, a multa decorre de expressa previsão legal. Com base em tudo isso, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, senhores, bem simples, né? Empréstimo sem comprovação, atividade rural sem livro caixa, então falta de prova, encaminhado do relator, negar provimento. Martim? Acompanho. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho o relator. Então, também acompanho, então ficou negar provimento por unanimidade. Eu peço aos colegas e ao público que interrompam a gravação, a gente faz intervalo para o almoço, dado o horário.